E aí, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos à nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando a doutrina de Deus com base na revista Compromisso, e a aula de hoje é a aula de número 7 da revista, com o tema Deus é Salvador. Antes de nós começarmos o nosso estudo, vamos fazer uma oração e aí depois a gente começa, tá bom? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, pela oportunidade que temos de Te conhecer melhor. Nesse momento eu lhe peço que o Senhor nos dê todo o entendimento dessa lição, nos ajuda, esteja conosco, nos guia na Tua Palavra, Pai, e ajude-nos, Deus, através do Teu Espírito Santo, é o que eu lhe peço. No nome de Jesus, amém. Pessoal, o texto áureo da nossa lição está localizado lá no livro de Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9. E diz assim: Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E para a aula de hoje, assim como nós fizemos nas aulas anteriores, nós iremos ler alguns textos bíblicos e depois conversaremos em cima deles, tá bom? Eu já adianto para vocês que a aula de hoje tem bastante texto bíblico e eu coloquei a maioria deles aqui, então se você quiser acompanhar aqui, fica à vontade, tá bom? Eu vou fazer a leitura e aí depois a gente conversa um pouco. Para começar, nós faremos a leitura do capítulo 8 do livro de Romanos. E faremos ela em 3 partes. Iremos ler uma parte, depois conversamos e assim por diante. Para começar, nós leremos dos versículos 1 ao 17. E o texto diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque, se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se somos filhos,
somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, nós conversaremos nessa primeira parte sobre as provisões da salvação de Deus. A segurança da salvação é o tema desse capítulo. E a salvação, ela não pode ser circunstancial, pois Deus mesmo faz a ação de salvar por meio do seu Filho. Deus intervém na história dos homens, tornando-se um deles, sendo o perfeito Adão para cumprir completamente a lei. Então, pessoal, a salvação de Deus, ela providenciou diversas coisas. Por exemplo, a salvação de Deus providenciou um sacrifício perfeito. A salvação, ela é pelo sacrifício de Cristo, uma vez para sempre. João Batista viu Jesus e disse: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos isso lá no livro de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui nós vemos que a salvação de Deus providenciou um sacrifício perfeito. Também providenciou um ato de justiça pleno. A justiça ela foi satisfeita plenamente em Jesus. Deus não ignorou os pecados nem os considerou como errinhos. Nós temos o versículo 21 do capítulo 5, lá do livro de 2 Coríntios, que nos diz: Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A salvação também providenciou uma nova vida. E a ação divina, ela promove um novo estilo de vida, que é marcado por valores, por princípios espirituais. Uma vida carnal não poderá discernir as coisas espirituais. Nós temos lá o versículo 11 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que está nele, que nele está, perdão, que nele está. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Uma outra provisão da salvação de Deus foi uma vida marcada por vida e paz. Somente Jesus, na vida do homem, pode produzir nele e por ele vida e paz. Em Cristo nós experimentamos vida plena e paz celestial. E aqui nós temos 2 versículos que nos mostram isso. O versículo 10 do capítulo 10 de João, que nos diz: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E o versículo 27 do capítulo 14 de João: Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Então aqui nós vemos uma vida marcada por vida e paz. E somente Jesus na vida do homem pode produzir isso. Porque em Cristo nós experimentamos essa vida plena e essa paz celestial. Uma outra provisão da salvação de Deus é uma vida no Espírito. É impossível ter uma vida cristã autêntica, verdadeira, sem a ação direta do Espírito Santo. O seu domínio sobre nós nos faz triunfar sobre a nossa natureza pecaminosa. E aí nós temos o versículo 25 do capítulo 5 de Gálatas, que nos diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Outra provisão da salvação de Deus, uma vida no Espírito, nos dá uma filiação divina. O Espírito Santo, ele põe o seu selo quando aceitamos Cristo e nos outorga a filiação
com Deus. E nós vemos lá nos versículos 21 e 22 do primeiro capítulo de 2 Coríntios. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Isso. Uma outra questão também é que uma outra provisão da salvação de Deus é que ele nos faz seus herdeiros e cordeiros com Cristo. A ação de Deus, ela tem como o principal desfecho a eternidade. E somos herdeiros não das coisas materiais, mas das celestiais. E aqui eu não coloquei o slide, eu peço perdão para os irmãos, mas eu vou ler novamente, tá? Que está aqui no material, na revista. Uma outra provisão também da salvação de Deus é que ele nos faz seus herdeiros e co-herdeiros de Cristo. A ação de Deus tem como principal desfecho a eternidade. Somos herdeiros não das coisas materiais, mas das celestiais. E agora nós continuamos a leitura do capítulo 8 de Romanos. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, pessoal, nós podemos conversar nesse momento que a salvação de Deus nos enche de esperança. E a esperança na Bíblia, ela está além de uma mera expectativa, de uma corrente teológica marxista, de um conceito psicológico de resiliência ou de uma força interior positivista. Quem acredita que a esperança é a última que morre, ainda não experimentou a graça que está em Cristo Jesus. A esperança que norteia o coração do salvo é a doce convicção de algo real, que ainda não está pleno, por apenas uma questão de tempo. É uma ação de Deus em nós. E se você não tem essa esperança, nenhuma definição poderá ajudar nesse momento. Quando Paulo ele afirma que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória do porvir, então, quando ele diz isso, que essas aflições desse nosso tempo
do tempo presente não são para comparar com a glória do porvir, ele usa uma palavra grega que eu não vou saber dizer aqui para vocês, mas que quer dizer entender, concluir. Ela quer dizer entender, concluir com convicção. Ainda não se realizou plenamente e por isso nós aguardamos. Além disso, Paulo ele declara que todas as coisas concorrem para o nosso bem, ensinando-nos também sobre esperança. Porque até mesmo com as tragédias ou com as benesses do dia a dia, contribuirão para a nossa vida. E aqui é legal a gente entender uma coisa, que quando ele diz que todas as coisas cooperam, concorrem para o nosso bem, isso não tem a ver com teologia da prosperidade, ou então de que tudo vai ocorrer conforme a gente quer e nós vamos ter prosperidade, bens materiais, mas isso está relacionado com o aperfeiçoamento do caráter de Cristo em nós. Porque mesmo quando acontecerem coisas ruins, algumas tragédias em nossa vida, isso vai aperfeiçoar o caráter de Cristo em nós. Então é isso que o apóstolo Paulo ele quer dizer com todas as coisas cooperam para o nosso bem, com o aperfeiçoamento do caráter de Cristo em nossa vida. Afinal, nós não estamos aqui para nos dar bem no mundo, nós somos forasteiros. E aí a gente continua e finaliza a leitura do capítulo 8 de Romanos. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui nós podemos ver que a salvação de Deus nos dá segurança. A salvação é um ato amparado unicamente pela graça e misericórdia divina e não tem nada a ver com meritocracia humana ou ritos religiosos. A segurança da salvação é um fato, à medida que cremos que ela é obra exclusiva de Deus. Então, pessoal, aqui nós vemos que a salvação ela não é decorrente, ela não é proveniente de mérito humano, não é mérito nosso. Ou também ela não é proveniente de rituais religiosos. Não tem nada a ver com isso. A salvação ela é um ato amparado unicamente pela graça e pela misericórdia de Deus. E a segurança da salvação ela é um fato à medida que nós cremos que ela é obra exclusiva de Deus. O autor da revista ele traz aqui um comentário que certa vez perguntaram ao pastor Russell Shedd: é possível perder a salvação? E esse pastor respondeu: bom, isso depende. Depende de quem te salvou. Se foi Cristo quem te salvou, então é impossível. Agora, se foi outro quem te salvou, então sim, é possível perder a salvação.
E Paulo, ele aponta algumas razões para possuirmos tamanha segurança na salvação de Deus. Primeiro, Deus decidiu por nós. E a salvação, ela pode ser até um desejo que nós, seres humanos, temos. Mas jamais é um ato do homem. A salvação jamais é um ato nosso. Deus é por nós. Ele decidiu em nosso favor. Foi Ele e não nós que nos fez dele. Nós temos aqui o versículo 3 do capítulo 100 de Salmos. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e o rebanho do seu pastoreio. Então, que nos lembremos, Deus decidiu por nós. Além disso, Deus entregou seu Filho por nós. O preço foi muito alto para que a salvação dependesse do homem. O entregou por nós para que ela fosse um fato e não algo sazonal, algo que mudasse. Nós temos o versículo 17 do capítulo 3 de João. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Além disso, Deus nos dará com ele todas as coisas. A salvação, ela não é um mero conceito religioso. Ela nos concede paz, nos concede vida plena, nos dá esperança, fé, perseverança e a eternidade com Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João 3, 2. Além disso, Deus nos justifica. A justificação foi feita por Cristo na cruz. Deus que nos justifica, a justiça foi satisfeita plenamente. Olha só o que nós temos lá no versículo 26 do capítulo 3 de Romanos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Cristo intercede por nós. O Cordeiro de Deus, que anulou os efeitos do pecado, é o nosso advogado, que também intercede por nós. E nós vemos isso, por exemplo, lá no versículo 1 do capítulo 2 de 1 João. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Também nada nos separa do amor de Deus. Deus nos ama, e não há nada ou alguém que anule o seu amor pelos homens perdidos. Das maravilhas é sempre a maior. Nós podemos ler o versículo 10 do capítulo 4 de 1 João. Nos diz: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus nos fez mais que vencedores. Nós somos vencedores nos méritos de Jesus. Nós vencemos o que jamais poderíamos vencer. Mais que vencedores, vencemos o que jamais poderíamos vencer: a morte pelo pecado. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, versículo 57. Então, lembremos, nós somos mais que vencedores nos méritos de Jesus. Mais que vencedores. Nós vencemos o que jamais poderíamos vencer: a morte pelo pecado. Deus nos amou. O amor de Deus, ele perpassa o sentimento, ele vai além do sentimento. Ele é pragmático. Em amor, ele se tornou filho dos homens para que os homens se tornassem filhos de Deus. E olha só o que nós temos no versículo 8 do capítulo 5 de Romanos. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então aqui nós vemos diversas razões para termos
tamanha segurança da salvação de Deus. E agora, pessoal, nós faremos a leitura do capítulo 9 de Romanos, tá bom? Então, ele começa. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei, e Sara terá um filho. E isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conhecer de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos, então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isso mesmo que eu o levantei, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Mas você vai me dizer: por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória? Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também dizem Oséias: chamarei do meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, de forma plena e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Que os gentios não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras.
tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Então, pessoal, aqui nós podemos conversar que a salvação é um ato exclusivo de Deus. Deus nos salva. Não, desculpa. Deus não nos salva porque somos bons e maravilhosos. E peraí que eu errei de novo. Vamos lá. Deus nos salva não porque somos bons e maravilhosos, mas porque Ele é bom e maravilhoso. Nós podemos falar das duas formas, né? Deus não nos salva porque somos bons e maravilhosos, mas porque Ele é bom e maravilhoso. E Paulo, pessoal, ele vai iniciar, a gente vê que ele inicia seu discurso para argumentar a respeito da salvação com um tom de esclarecimento solene. Ele diz: digo a verdade em Cristo, não minto. E aí ele diz que ser judeu não torna ninguém apto para a salvação. O fato de Paulo ser um autêntico israelita não o fez salvo. Então, ritos, leis, alianças, promessas, os patriarcas são insuficientes à salvação. Ser judeu não torna ninguém apto para a salvação. Também ele diz que a salvação é um ato milagroso de Deus. A salvação é um dom de Deus e as obras dos homens são insuficientes. Ele também diz que laços de parentesco, de sangue, não garantem a salvação. A salvação redunda na glorificação de Deus. Aqui a salvação ela promove ventura aos pecadores, mas exalta o autor da salvação e não o objeto dela. Nós vemos que a salvação ela redunda, ela mostra a glorificação de Deus. Ela traz coisas boas aos pecadores, ela salva os pecadores e exalta o autor da salvação. Então a exaltação não é do ser humano, não é do objeto da salvação, mas a exaltação é sim do autor da salvação. Além disso, a gente vê a vontade de Deus faz da salvação um fato. Porque apenas a vontade do onipotente Deus para fazer de mortais herdeiros seus, cordeiros de Cristo. Além disso, a salvação não cabe na razão humana. Os desígnios de Deus eles são inescrutáveis. O plano, execução e finalização da salvação é inteiramente divino. A salvação nos faz povo amado do Senhor. Os rebelados e transgressores são, pela graça, seus filhos amados. A salvação dos pecadores preservou Israel. Deus ele cumprirá os seus planos apesar dos homens. Deus amou o mundo de tal maneira que preservou Israel. E a salvação é um ato de justiça pela fé. A justiça dos homens não passa de trapos de imundícia, como diz lá no capítulo 64, versículo 6 de Isaías. A salvação é fundamentada na justiça divina e não na dos homens. Então, a salvação é um ato de justiça pela fé. E ela é fundamentada na justiça divina e não na dos homens. E aí, pessoal, para nós finalizarmos a nossa aula, nós faremos a leitura do capítulo 2 de Efésios, versículos de 1 a 10. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor
com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Isso, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Desculpa, pessoal, vou começar de novo. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então, pessoal, aqui nós vemos a salvação de Deus e suas benesses. Paulo, ele apresenta as duas grandes verdades centrais do Evangelho: o quão pecadores nós somos e o quão amoroso é Deus. É importante que nós entendamos isso. Quão pecadores nós somos e quão amoroso é Deus. A união dessas duas verdades produz a salvação pela graça divina. E Paulo, ele argumenta: éramos por natureza filhos da ira. Porém, Deus nos tratou com riqueza de sua misericórdia. O nosso estilo de vida, ele era um assinte à santidade de Deus. A sua misericórdia é a verdadeira razão de não sermos consumidos. Porque, se nós pensarmos, o nosso estilo de vida, ele ofendia a santidade de Deus. Ele era contrário à santidade de Deus. Mas a sua misericórdia é a verdadeira razão de não sermos consumidos. Nós vemos um pouco disso lá no versículo 22 do capítulo 3 de Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Além disso, Deus nos tratou com um grande amor. A ação de Deus benfazeja pelos pecadores é justificada apenas pelo seu grande amor. A morte de Jesus é a prova desse amor. Nós vemos também um pouco disso lá no capítulo 5 de Romanos, no versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Nós vemos a questão também da vida com Cristo. Jesus, ele é o pão da vida, a água da vida, ressurreição e vida, e veio para termos vida em abundância. Nós já fizemos a leitura e faremos novamente aqui do versículo 10 do capítulo 10 de João. Nos mostra também um pouco disso. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Também nós falamos aqui podemos falar aqui sobre lugares celestiais. A salvação pela graça, mediante a fé em Cristo, nos outorga uma grande dádiva. Não tem a ver com bênçãos do mundo aqui, mas com lugares celestiais. E nós podemos fazer a leitura de Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, pessoal, a salvação pela graça, mediante a fé em Cristo, nos outorga uma grande dádiva. E não tem a ver com bênçãos no mundo aqui, mas com lugares celestiais. E por fim, o apóstolo elucida para os seus leitores a fonte da salvação. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras,
as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. E o pronome demonstrativo isto não é referente à fé nem à graça, mas à salvação. As boas obras não salvam, mas são o fruto natural de quem já é salvo. Então, pessoal, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje, a aula de número 7 da revista Compromisso, publicada pela editora Convicção, da Convenção Batista Brasileira. E se você ficou com alguma dúvida ou tiver algum comentário, já sabe, né, pessoal? Assim como nas aulas anteriores a gente já vem dizendo. Pode colocar seu comentário aqui, pode nos escrever por e-mail, pode nos mandar uma mensagem, pode também conversar com a gente lá no nosso grupo da EBD, da forma como você se sentir mais à vontade, tá, pessoal? A aula de hoje ela trouxe bastante textos bíblicos e eu espero que tenha ficado entendido. Eu trouxe aqui a explicação do autor da revista. E aí, recomendo que você adquira esse material, pessoal. Vou colocar aqui mais uma vez, para que você esteja fazendo a leitura assim como eu fiz aqui na aula, para ter um entendimento melhor. Eu recomendo que, se você tiver o desejo, claro, você adquira esse material. Você pode falar conosco, nós temos alguns exemplares. Podemos estar disponibilizando para você, ou então, se você quiser também, você pode adquirir esse material na internet. Recomendamos, pois é o material que nós estamos utilizando como base de nossos estudos aqui. Então, pessoal, agradeço a atenção, a sua disposição de estar aqui conosco nessa Escola Bíblica Dominical. Desejo que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Que Deus abençoe a você, seus familiares e até a próxima aula, pessoal. Um abraço.